Romanos, capítulo 5, versos 3 ao 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Romanos 5, 3 ao 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos te render graças, te louvar, te bendizer, porque o nosso estado outrora era de morte, estávamos em escravidão, todavia o Senhor nos libertou. E hoje nós estamos aqui podendo te louvar com as nossas vidas. Por isso rogamos, Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, ilumina o nosso coração e mente para que venhamos compreender e colocarmos em prática a tua santa e gloriosa palavra. Ajuda-nos, Deus bendito, pois nós somos limitados, falhos, inclinados ao mal. E se não fosse o Senhor, jamais queríamos nos inclinar a ti. Por isso, Deus bendito, rogamos, habilita-nos a uma compreensão inequívoca da tua palavra e nos dá, Deus bendito, um coração aberto, um coração submisso, disposto a obedecer a tua palavra. Por isso, rogamos por nós, em nome de Jesus, para que tenhamos em ti, Senhor, a instrução, a iluminação do teu Espírito, a intervenção necessária em nós, para que venhamos nos submeter integralmente àquilo que o Senhor exige de nós e aquilo que o Senhor nos deu em teu Filho amado. Amém. Meus queridos, Paulo, continua discorrendo sobre os resultados da justificação pela fé. Vimos no domingo passado que o apóstolo Paulo ele deixou bem claro que a justificação pela fé, independente das obras, é uma necessidade em vista do estado espiritual em que nos encontrávamos. Se não fosse o Senhor que nos atraiu pela sua graça, jamais queríamos em direção à sua presença. Então, a justificação ela é necessária porque somente um Deus complacente, bondoso, misericordioso poderia de fato proporcionar uma salvação na magnitude que nos é oferecida em Cristo Jesus. Só que essa justificação, como nós vimos, e nos diz o apóstolo Paulo de forma clara e objetiva, ela não fica simplesmente no campo espiritual, no sentido de que Deus ele mudou o nosso estado. Essa justificação, ela produz frutos em nós. E o apóstolo Paulo, a partir do verso 1 do capítulo 5, ele passa a falar a respeito dos resultados da justificação na vida daqueles que exercem fé. Ou seja, em Cristo Jesus nós temos paz, nós temos acesso e a esperança certa de que Ele há de retornar. E a partir do versículo 3, ele passa a falar novamente a respeito de outros resultados, de outros frutos, que a justificação concede àqueles que depositaram a sua fé exclusivamente na obra expiatória de Cristo. Meus irmãos, nós estamos cansados de vermos pessoas se auto-intitularem cristãs, mas que
não evidenciam a fé salvífica, não manifestam a transformação de vida. Hora ou outra você vai estar presenciando pessoas que dizem ter um conhecimento de Cristo, ter uma relação com Cristo, contudo, as suas obras manifestam que elas não entenderam o Evangelho, e se em alguma medida compreenderam, são insubmissos. É por isso que é tão importante o apóstolo Paulo instruir a igreja com relação àquilo que a fé salvadora faz na vida do eleito. Então o apóstolo Paulo ele vai nos trazer outros frutos da justificação na vida dos que exercem fé, para que nós venhamos entender que aqueles que são salvos por Cristo Jesus produzem frutos, não para a sua própria glória, honra, ou para que de fato se mostrem distintos em uma sociedade de pecados, mas sim para que o Senhor seja glorificado, não somente como aquele que salva, mas também como aquele que tem o poder de transformar o coração e habilitar a vontade dos seus eleitos. É isso que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro para nós. É por isso, meus irmãos, que no sermão desta noite, nós veremos que o apóstolo Paulo ele nos traz outros frutos da justificação na vida dos que exercem fé. E para que isso fique bastante claro para mim e para você, nós iremos dividir o texto lido, Romanos 5, do 3 ao 11, em 4 momentos. A primeira coisa que o apóstolo Paulo passa a dizer no texto em questão, lembrando que ele falou de outros frutos que nós consideramos no domingo passado: paz, acesso e esperança. Agora ele diz para nós que o cristão que é salvo, ele tem uma nova perspectiva com relação até mesmo às tribulações que ele enfrenta. Ou seja, Paulo ele diz que um dos resultados que nós temos devido à justificação em nós é alegria na tribulação. Olha o absurdo que o apóstolo Paulo está dizendo para uma mente alienada de Deus. Alegrar-se nas tribulações, gloriar-se nas tribulações. Então, Paulo ele está dizendo que o eleito, aquele que foi justificado, entende que até mesmo nas circunstâncias adversas da vida, ele pode se alegrar, ele pode se gloriar naquilo que ele está enfrentando. E o que é comum na vida humana sem Cristo? Murmurar, reclamar. Geralmente quando as pessoas passam por tribulações, circunstâncias que fogem ao seu controle, circunstâncias que muitas das vezes veio sobre a sua vida, quando na realidade não era esperado, essas pessoas que enfrentam isso, geralmente tendem a reclamar e principalmente culpar a Deus. São muitas as pessoas que estão passando por tribulações, culpam o Senhor, dizendo: Senhor, por que Tu permitiu eu passar por isso? Se existe um Deus, por que eu estou passando por essas mazelas? Por que eu estou definhando fisicamente? Se existe um Deus de fato, por que eu estou passando por isso? E se eu estou passando por isso, por que eu não sou socorrido por esse Deus que supostamente é benevolente? Então, numa perspectiva humana, geralmente quando as pessoas passam por tribulações, a primeira coisa que elas tendem a fazer é reclamar. E no muito, culpar o Senhor por tais circunstâncias. Elas não conseguem ver que muitas das mazelas que vêm sobre a vida humana é fruto do pecado e de uma sociedade alheia a Deus, que muitas das vezes rejeita os seus princípios. Elas não conseguem entender que nós vivemos uma anormalidade, ou seja, o pecado entrou no mundo e afetou toda a constituição humana, bem como todas as instituições onde ele está inserido. Elas não conseguem ver que o pecado produziu muitos males, e principalmente, separação do Criador. O que nós enxergamos, meus queridos, é que há muitas pessoas, indivíduos muitas das vezes que se intitulam cristãos, reclamando de tais tribulações. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que aquele que é justificado, ele tem uma nova perspectiva com relação às adversidades, com relação às tribulações, a ponto de ele se alegrar em meio a essas circunstâncias que é tão difícil de enfrentar.
Pois nos diz o apóstolo Paulo, e não somente isto, ou seja, fazendo um paralelo com os frutos que nós consideramos anteriormente, paz, acesso e esperança. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. A ideia aqui de gloriar-se pode ser simplificada por alegrar-se. Nós nos alegramos nas próprias tribulações. Meus queridos, mas por qual motivo iríamos nos alegrar nas tribulações? Essa é uma questão essencial para que entendamos por que o apóstolo Paulo diz que a pessoa que é justificada, ela se alegra na tribulação. Paulo, quando ele vai falar o motivo pelo qual nós nos alegramos nas tribulações, ele diz que há um propósito nas tribulações vividas pelos cristãos. As pessoas, elas não conseguem enxergar qual a finalidade de estarem enfrentando determinadas adversidades. Elas não conseguem tirar proveito, benefícios e muitas das vezes até maturidade em determinadas circunstâncias ruins. O cristão que tem uma perspectiva cristã, que pressupõe um Deus que revelou nas Escrituras Sagradas, que se revelou nas Escrituras Sagradas e que o conduz mediante essa palavra, o cristão que pressupõe isso, ele entende que nada foge ao controle do Senhor e que todas as coisas podem conduzi-lo a uma finalidade. Paulo, ele alista para a igreja que isso deve ser compreendido por nós para que nós venhamos glorificar a Deus até mesmo naquilo que nós estamos enfrentando que é tão ruim. Então, quando Paulo ele diz que nós devemos nos alegrar nas próprias tribulações, como resultado da justificação na fé, essa nova perspectiva, ele está dizendo que há um motivo de nós enfrentarmos essas circunstâncias adversas. Nos diz Paulo, no versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Então é característico do cristão, que tem uma perspectiva cristã, orientada pelas Escrituras Sagradas, se alegrar nas tribulações. E por que ele se alegra nas tribulações? Porque ele entende que há um propósito de Deus em sua vida, ao enfrentar tudo aquilo que ele está presenciando, experienciando. Então Paulo ele nos diz que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, meus irmãos, é a ideia de você continuar caminhando apesar dos obstáculos, de tirar força, muitas das vezes, aonde não há, de você continuar caminhando contra as perspectivas mundanas e humanas. Então, a tribulação nos conduz a perseverarmos naquilo que está diante de nós. É por isso que Paulo, ele olhando para a sua história, ele pôde dizer: tudo aquilo que eu vivenciei no passado, a parte de Cristo, eu considero como esterco, porque eu estou caminhando, eu tenho um objetivo para além da vida presente. Paulo, ele entendia que tudo aquilo que ele estava enfrentando não poderia, de fato, suprimir a sua confiança em Deus. Porque ele tinha uma relação de paz, ele tinha uma relação de amizade com o Criador. E certamente o Criador, que também é redentor para Paulo, há de conduzi-lo a vivenciar tudo aquilo da melhor forma possível. E Paulo, ele nos diz que nas adversidades, nas tribulações, nós devemos nos alegrar em Deus, nas tribulações que nós presenciamos, porque a tribulação na vida do cristão pode conduzi-lo a perseverar. E o que é, meus irmãos, que é tão comum na vida de muitas pessoas? Falta de perseverança. São muitas as pessoas que têm inúmeros projetos, inúmeros planos. Eu estou fazendo uma contextualização e aplicação comum a respeito da vida diária. Tem muitas pessoas que têm muitos planos, e muitas das vezes até começa, mas nos primeiros obstáculos param, ou então abandonam o projeto. São muitos os jovens hoje, senhores, que são pessoas perspicazes em determinadas questões. Vamos fazer isso, o meu plano é esse, está aqui todo o projeto. Mas no primeiro obstáculo, já não tem a mesma força de antes. E quando os obstáculos se acumulam, essas pessoas ficam tão desesperadas, que não há alegria, que não há perspectiva
de vencer aqueles obstáculos. Por quê? Porque não são perseverantes. E na caminhada cristã, agora levando-nos novamente para o aspecto espiritual, mas também piedoso, na caminhada cristã, meus irmãos, nós iremos ser perseguidos, nós iremos ser caluniados, e o inimigo da nossa alma fará de tudo para que a fé que depositamos em Cristo Jesus oscile. Então, nós iremos nos deparar com muitas circunstâncias, meus irmãos, que pode fugir ao nosso controle e que muitas das vezes será difícil de encontrarmos uma solução. Então, na caminhada cristã, o cristão, ele tem que entender que a tribulação faz parte da sua realidade, faz parte da sua caminhada. É por isso que é tão importante nós entendermos que a tribulação tem um propósito em nossas vidas. E o propósito alistado pelo apóstolo Paulo é que a tribulação nos produz em nós perseverança. Não somente isso, a perseverança e experiência ou aprovação. Meus irmãos, nós carecemos de termos um caráter aprovado. São muitos os homens que não têm experiência, e por não terem experiências de vida, não têm o seu caráter aprovado. E por não ter o seu caráter aprovado, não podem se colocar como pessoas habilitadas a ocuparem determinados cargos, por exemplo, na esfera eclesiológica. Porque são pessoas inconstantes, são pessoas que não perseveram, são pessoas que não têm ainda uma experiência de vida a ponto de as pessoas ao seu redor olharem para elas e verem que essa pessoa é uma pessoa aprovada, experiente, vivida, sabe lidar com calúnias, sabe lidar com conflitos, sabe lidar com divisões, sabe lidar com perseguições, sabe lidar com tentações. Por quê? Porque é uma pessoa que passou por tribulações, passou por perseveranças, e agora tem a sua experiência comprovada diante de si, diante de Deus que o conduziu a tal habilidade e diante das pessoas ao seu redor. É por isso que em outro momento o apóstolo Paulo ele vai dizer que o neófito, ele não pode ser considerado como presbítero ou pastor. Por quê? Porque é um novo convertido. Ele não tem o seu caráter forjado. Ele não tem uma personalidade que possa evidenciar as escrituras sagradas quando as coisas estiverem indo de mal a pior. Meus irmãos, que caráter aprovado teve Noé, quando Deus se revelou a ele e mandou-lhe construir uma arca. E ele, por ter uma relação com Deus, um pacto com o Senhor, ele construiu a arca como o Senhor lhe tinha orientado. E isso o levou a sobreviver o juízo divino, não somente ele, mas também a sua família. Quantos homens, por não terem um caráter aprovado, por não terem experiências com o Senhor, levam a sua família a sucumbir na fé? Levam a igreja, muitas das vezes, a definhar. Então percebam que a alegria na tribulação, mesmo sendo um campo negativo, tem aspectos positivos. Paulo, ele nos diz que, como resultado da justificação, nós podemos nos alegrar na tribulação, por quê? Porque nós entendemos os motivos por detrás das tribulações. Nos conduz à perseverança, nos conduz à experiência e também à esperança. E a esperança, fazendo um link com aquilo que Abraão vivenciou no capítulo 4, é crer contra a esperança, contra expectativas. É entender que Deus ele pode trazer à existência aquilo que não é. Porque o Senhor, que é fiel para cumprir a sua palavra, jamais irá falhar, porque Ele é fiel a Ele mesmo e não a nós. Então, a esperança que nós temos, nós depositamos nesse Deus soberano e gracioso, que detém todo o poder e governo. Então, esperança é essa expectativa que se confirma em Deus, não em nós mesmos. E Paulo, ele diz que a tribulação
produz perseverança, experiência e esperança. Então, reconheça que você é fraco, mas que Deus é poderoso para lhe socorrer nos momentos de adversidade. Saiba que o Senhor, Ele exige de nós que nós venhamos depender dEle, exclusivamente dEle, para que nas aflições nós venhamos buscá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, depositando a nossa existência à sua benevolência, não aquilo que nós podemos fazer ou deixar de observar, mas a Ele. É isso que Paulo ele quer que entendamos quando ele diz que há alegria na tribulação, porque a tribulação na vida do cristão tem um efeito benéfico excepcional no seu caráter, na sua personalidade, na sua visão como um todo. Ele sabe enxergar que determinados problemas podem ser evitados. Então ele age de forma preventiva, por quê? Porque ele sabe que determinadas atitudes podem lhe levar a um problema ainda maior. Então ele tem discernimento. Por quê? Porque é uma pessoa provada. Então entenda que no meio das aflições, você deve depender exclusivamente do Senhor. Porque aquilo que você enfrenta não é fruto do acaso, é o Senhor quem está lhe conduzindo para que você olhe para Ele. Então, meus queridos, muitas pessoas querem ter esse caráter aprovado, querem ter essa esperança firme no Senhor, querem perseverar na sua caminhada cristã, mas são pessoas alheias ou indiferentes a essas circunstâncias adversas. São pessoas que querem viver em uma comodidade que não condiz com a realidade. São pessoas que querem viver em prosperidade, em um mar de rosas. Parece que elas estão em uma esfera de segurança tão absoluta que a única coisa que vai cair sobre suas vidas é paz, vitórias, bênçãos, é o Senhor lhes favorecendo. Ou seja, um mundo que não condiz com a realidade. Enquanto as Escrituras nos deixam bem claro que nós, como cristãos, iremos enfrentar aflições. Mas o que é que Cristo nos diz? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então entenda que as aflições têm um propósito de Deus na sua vida. Moldar o seu caráter. Transformar o seu coração. Muitas das vezes tirar a sua confiança exacerbada dos seus braços. De você mesmo. Meus irmãos, não somente a alegria nas tribulações é característico na vida do cristão, mas também produz a compreensão profunda do que é o amor de Deus em nosso favor. Porque quando o Senhor, Ele nos conduz a experienciarmos tribulações, já que as tribulações têm um efeito em nós, isso não é fruto da sua ira, mas do seu amor. Porque uma outra compreensão equivocada é nós enfrentarmos tribulações e dizermos que isso que eu estou enfrentando é juízo de Deus, é ira de Deus. Sendo que o apóstolo Paulo, a partir do versículo 5, ele vai dizer que aquilo que nós enfrentamos por ter um motivo é fruto do amor de Deus, como eu disse agora há pouco. Muitas das coisas que você enfrenta é para que o seu caráter seja forjado. É para que a sua vontade esteja inclinada ao Senhor e a sua confiança depositada somente nele. Então, não compreenda jamais que aquilo que você enfrenta é consequência de ira, juízo, mas veja que aquilo que você está enfrentando é a bondade de Deus na sua vida, até mesmo nas tribulações. Então, Paulo, ele diz que tudo isso que nós enfrentamos produz em nós, devido àquilo que Cristo fez por nós, a certeza de que Ele nos ama. Então, outra coisa que Paulo nos diz, ou a segunda coisa, para que você acompanhe com mais clareza, é que outros frutos da justificação, além daquilo que nós vimos no domingo passado, na vida dos que exercem fé, é a certeza do amor de Deus por nós. Olha o que é que Paulo nos diz dos versos 5 ao 8. Primeiro iremos ler somente o versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, aquele que é justificado e que passa por tribulações,
e se alegra nas tribulações, porque ele entende o propósito de tudo isso, ele também tem a certeza do amor de Deus por ele. E Paulo, ele é muito profundo, e o Senhor o conduziu a tal compreensão. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele não dá brecha alguma para que nós não venhamos ter como ausente algo para nos abraçarmos. Ou seja, Paulo ele sempre lhe introduz, coloca algo diante de você, para que você compreenda, se agarre, se firme na certeza de que o amor de Deus por você jamais será nulo, interrompido por circunstâncias ou perseguições humanas ou diabólicas. Paulo ele diz o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo ele está dizendo que a certeza do amor de Deus por nós é fruto, é consequência daquilo que ele fez no nosso coração. Ou seja, o amor de Deus é demonstrado subjetivamente, no nosso íntimo. Nós temos a certeza de que tudo aquilo que nós enfrentamos está no centro da vontade do Senhor. E o amor que o Senhor tem por nós é irrevogável. Ele não pode ser interrompido, por quê? Porque esse amor está derramado em nosso coração. E como a confirmação mais plena, mais segura, o Espírito Santo nos foi outorgado. Então, interiormente, eu tenho a convicção, e você deve ter a certeza de que o amor de Deus por você é certo, porque Ele deu do seu Espírito, o amor dele está derramado em seu coração. Paulo ele não está dizendo que esse amor é dado por medida, está derramado em seu coração. Então, interiormente, você tem que entender que esse amor ele é demonstrado de forma subjetiva, ou seja, interiormente eu entendo que eu tenho o Espírito Santo, que esse amor foi demonstrado na cruz do Calvário, esse amor ele foi derramado, e a esperança que eu tenho no Senhor jamais irá me conduzir a uma confusão, a embaraço, a ambiguidade. Pelo contrário, por isso que eu falei que o apóstolo Paulo ele não deixa brecha alguma, porque possa ser, meus irmãos, que devido às adversidades, devido aos problemas, perseguições se acumularem, possa ser que interiormente nós venhamos ter algum tipo de dúvida, porque a dúvida faz parte da caminhada cristã, não a incredulidade, mas a dúvida sim, sendo que muitas das vezes as dúvidas que nós temos nos conduzem a uma certeza ainda maior a respeito daquilo que nós cremos em Deus. Então Paulo, ele não deixa espaço algum para que você venha afogar-se em dúvidas e desesperança, porque ele diz que esse amor ele não é demonstrado somente subjetivamente, mas também objetivamente, ou seja, por mais que você tenha, por estar frio espiritualmente, digamos assim, por mais que você tenha alguma dúvida internamente, por você estar frio, por você não sentir de forma tão profunda aquilo que Deus fez por você, olhe para a cruz, é isso que Paulo diz. Então, não é somente o amor sendo demonstrado subjetivamente, mas também objetivamente. Olha o que é que Paulo diz no versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ou seja, moralmente e espiritualmente nós éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Internamente, há uma confirmação do amor de Deus por você. Externamente, objetivamente, houve um sacrifício expiatório. Houve um derramar de sangue. E quando isso aconteceu? Quando você estava em estado de incredulidade, de impiedade. Quando você era perverso. Quando você era inimigo. Então, Paulo ele diz o seguinte, que a certeza do amor de Deus por nós se confirma internamente
E se porventura nós venhamos ter algum tipo de dúvida, nós devemos olhar para a cruz, porque objetivamente Cristo enviou o seu filho amado, o seu único filho, para morrer por nós, para dar a sua vida, derramar o seu sangue na cruz do Calvário. E ele foi abandonado pelos seus amigos. No Getsêmani, angustiado, ele orou ao Pai: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, todavia que seja feita a tua vontade. Ele estava em angústia, ele foi traído, e escarneceram dele como se ele fosse um malfeitor. E como ele mesmo disse: olha, eu estive entre vocês, pregando, ensinando. Do que vocês têm para me acusar? O que vocês têm para me acusar? Era um homem justo, bom, mas ele veio para isto, para nos salvar, dando a sua vida na cruz do Calvário. Então, quando você estiver nas suas dúvidas, nas suas aflições, quando você estiver muitas das vezes até se sentindo distante de Deus, olhe para aquilo que Cristo fez em seu favor. Ele deu do seu espírito e o amor de Deus está derramado em seu coração. Mas na cruz do Calvário, além dessa certeza interna, nós temos uma certeza externa, porque houve um derramar de sangue. Houve ali um Cristo sendo crucificado por pessoas indignas, por pessoas que mereciam o inferno, por pessoas que não mereciam ser salvas, mas Ele deu a sua vida para resgatar estes. É por isso que eu disse que Paulo ele não deixa espaço algum para que nós venhamos sucumbir na fé, porque olhando para aquilo que Cristo fez no nosso coração, olhando para aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, não resta dúvidas, ou seja, a única coisa que deve haver no meu coração e no seu, é certeza, convicção de que nós somos amados, e esse amor, a segurança nesse amor, essa convicção, só pode ser produzido, meus irmãos, em termos de certeza, aqueles que são exercitados na fé. Como a nossa confissão também vai dizer, que a segurança da salvação, ela é um fruto daqueles que são experimentados, daqueles que têm uma compreensão mais profunda das Escrituras Sagradas. É por isso, meus irmãos, que nós estamos expondo a Epístola aos Romanos, essa carta que é de difícil aplicação, exposição, compreensão, mas é tão necessária para a nossa fé, porque nós vivemos em um mundo turbulento, e nós somos cercados por adversidades, e por fontes concorrentes de autoridade. Temos as Escrituras Sagradas, mas há uma sociedade, há um sistema antideus, há Satanás, há o mundo, há o nosso coração que faz concorrência ao Senhor. Mas nós, como justificados, devemos olhar para a cruz de Cristo, olhar pelo Espírito que nos foi outorgado e termos a certeza que nós que fomos perdoados, ainda fraquejamos na nossa caminhada cristã, mas isso jamais irá suplantar o amor de Deus. É por isso que nós devemos ter certeza. E se você é fraco na fé, se você é novo convertido, procure ter essa certeza, porque essa certeza é o que Deus tem para você. Meus amados, e Paulo ele continua dizendo que além dessa alegria que nós podemos ter nas tribulações, dessa certeza do amor de Deus por nós, isso nos conduz, meus irmãos, a crermos naquele que nos salvou, não somente do nosso estado deplorável em que nos encontrávamos, mas também da ira divina. Paulo, no versículo 9, ele diz o seguinte: logo, consequentemente, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua ira. A terceira coisa que o apóstolo Paulo, meus irmãos, diz que é tão característica na vida do justificado, porque ele exerce uma fé em Cristo, fé esta dada por Deus, é que ele sabe que ele foi salvo da ira divina. Não há mais inimizade. O que há é paz, como ele falou logo nos primeiros versos do capítulo 5. O que há é paz, acesso, esperança, alegria na tribulação, a certeza de que Deus nos ama. Então, por que eu vou me desesperar em minhas aflições, em minhas adversidades, sendo que a ira divina é pior do que qualquer mazela que eu venha enfrentar nessa vida? É por isso que Samuel Bolton, no livro
os puritanos e a conversão, ele vai dizer que o cristão prefere viver todas as mazelas do mundo do que pecar contra Deus, viver em pecado contra o Senhor. Porque o pecado, meus irmãos, nos conduz à morte, mas nós que fomos justificados temos a certeza que fomos perdoados, e nós que fomos reconciliados com Deus e agora somos amigos, nós somos salvos pela sua vida, não passaremos por ira. Quando nós comparecermos diante de Deus, o que nós iremos ouvir é: vinde, bendito de meu Pai. Não há ira sobre nós. Meus irmãos, nós deveríamos sim estarmos desesperados, nós deveríamos sim chorar lágrimas de sangue, se nós estivermos ainda em um estado de pecaminosidade, se nós ainda estivéssemos distante do Senhor. Então isso deveria ser desesperador. Por quê? Porque o nosso estado era de inimigos diante de Deus, e a ira de Deus estaria sobre nós. Mas nós salvos, por que nós iremos nos perturbar? Por que nós iremos perder a nossa paz, a nossa segurança em Deus, em face das adversidades que nós enfrentamos? Nós que não estamos mais debaixo de ira, somos amigos do Senhor. Então, veja que o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está dizendo o seguinte, fazendo mais uma aplicação para mim e para você. Ele está dizendo basicamente o seguinte: quando você estiver aflito, saiba que você não está mais debaixo da ira divina, o que é pior do que qualquer aflição que possamos estar enfrentando ou venhamos a enfrentar. Pastor, o governo está armando, está planejando destruir a igreja. A igreja sempre vai triunfar. Até mesmo quando ela presenciar o seu templo sendo desmoronado por iníquos, a igreja vai triunfar. Pastor, estão tramando contra nós, vão nos perseguir, tamanhas serão as aflições que nós iremos enfrentar. Isso jamais vai sufocar a certeza de que nós não estamos mais debaixo da ira. Então, independente daquilo que nós venhamos enfrentar, nós podemos até sentir os efeitos corrosivos do pecado, nós podemos até sentir, muitas das vezes, tristezas, aflições, mas sempre haverá um elemento no nosso coração e externamente produzido por Deus em nós, mediante a sua palavra, que vai nos conduzir a triunfar as adversidades, triunfar sobre as perseguições. Iremos nos alegrar nas tribulações, porque nós sabemos que nós fomos salvos da ira, pela vida do nosso Senhor. Então, meus irmãos, percebam que diante desse amor demonstrado, diante desse sacrifício expiatório, diante daquilo que Cristo fez e há de fazer em nosso favor, nós devemos sempre trazer consolação em meio à adversidade. Nos firmar nessa esperança, apesar dos problemas que estão se acumulando, apesar das privações, e muitas das vezes das lutas contra o pecado, que é tão ferrenha. Mesmo assim devemos ter a certeza de que nós, que fomos reconciliados mediante o amor de Deus em Cristo Jesus e pela morte do seu Filho, nós que fomos reconciliados, nós seremos salvos pela sua ira. Se quando nós éramos inimigos, fomos salvos em Cristo Jesus, quanto mais agora que nós somos filhos. Ou seja, nós somos irmãos de Cristo Jesus, co-herdeiros com Ele diante do Pai. Amados, a quarta coisa que o apóstolo Paulo passa a listar, que é o versículo 11, é que nós devemos nos gloriar em Deus mediante Jesus Cristo. Percebam que do versículo 1 até o versículo 8, o apóstolo Paulo está dizendo o que Cristo fez por nós, o que Deus fez por nós, ou seja, isso poderia nos conduzir a amar o Senhor, a adorar ao Senhor, somente devido àquilo que Ele nos deu, por aquilo que Ele nos concedeu. Mas Paulo, no versículo 11, ele diz o seguinte: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo, ele está dizendo que nós que somos justificados, nós que fomos reconciliados, nós que seremos salvos pela sua vida, da ira divina, fomos e seremos. Paulo, ele está dizendo que nós adoramos o Senhor, não somente por aquilo que Ele nos deu, mas também por aquilo que Ele é. É isso que Paulo está nos ensinando no versículo 11.
Como eu disse agora há pouco, poderia ser que a igreja entendesse, você entendesse, que você deveria adorar o Senhor, glorificá-lo, porque Ele lhe deu paz, Ele lhe deu acesso, Ele lhe deu esperança, Ele faz com que você se alegre nas tribulações, Ele faz com que você entenda que Ele lhe ama, e devido a isso, você também entende que você foi salvo da ira divina. Coisas que Cristo fez por nós e que jamais iremos perder. Mas Paulo, ele continua, porque ele quer que você entenda que você adore o Senhor, não somente por aquilo que Ele lhe deu, mas também por aquilo que Ele é, ou seja, nós devemos nos gloriar em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós o adoramos por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele representa para nós. Deus soberano, Salvador, Redentor, aquele que nos santifica, aquele que transformou o nosso coração de pedra em um coração de carne, e que nos deu do seu Espírito para que nós venhamos vencer as guerras internas que nós temos, que é o fato do nosso coração pecaminoso tentar nos conduzir para aquilo que é ruim, mal, perverso. Então, o Senhor que nos deu do seu Espírito, Ele nos habilitou a vencermos essa guerra. Então, nós devemos entender que nós o adoramos sim por aquilo que Ele fez, paz, acesso e etc. Mas nós também o adoramos por aquilo que Ele é. Nós nos gloriamos em Deus mediante Jesus Cristo. Nós o glorificamos, nós devemos exaltá-lo. E isso, meus irmãos, é uma premissa bastante essencial na vida do cristão. E principalmente na vida daquele que tem uma fé reformada, ou seja, ele entende que há um princípio, ou seja, glorificar a Deus em tudo. A suma da sua existência é glorificar a Deus, o seu motivo principal é glorificar a Deus, porque ele entende o que Cristo fez por ele, o que Deus fez em seu favor. Então esse princípio absoluto, prioritário, o principal, que é glorificar a Deus, é algo claro na sua mente, no seu coração, na sua vida. Na adversidade, ele vai adorar o Senhor. Na perda de um ente querido, ele vai adorar o Senhor. Se ele estiver passando por privações, ele vai glorificar o Senhor. Se muitas das vezes ele lutar contra o pecado e perder, ele sabe que ele não é mais escravo do pecado. Mas ainda há os efeitos do pecado na sua vida. Então, ele perdeu, mas ele não é uma pessoa derrotada, porque em Cristo Jesus ele é mais do que vencedor. E ele se ergue novamente, porque é Cristo que o ergue, e vai lutar e vai vencer. Então, ele sabe que a sua vida, a sua trajetória, os seus planos, toda a sua existência está voltada para glorificar o Senhor. Porque ele sabe o que Cristo fez por ele. Ele sabe quem ele era. E ele sabe para onde está indo. Então, Paulo, meus irmãos, ele diz que os frutos da justificação na vida dos que exercem fé são algo objetivo, claro, palpável. Nós devemos ser pessoas piedosas, separadas, santas, separadas para glorificar aquele que nos salvou. Entenda isso. Porque nós estamos cercados por uma mídia imediatista que tende a colocar na sua mente e coração que você deve buscar algo, você deve viver para algo, e isso muitas das vezes se resume a este mundo, e nós somos peregrinos, estamos de passagem. Então tome muito cuidado, porque você não pode buscar o Senhor somente por aquilo que Ele pode lhe dar, porque se você só busca suas mãos, é porque você não tem um coração transformado. Se você está atrás do Senhor por aquilo que Ele pode lhe dar, você não entendeu quem Deus é. Ele é Senhor, Ele é Criador, e você é criatura. Ele não é seu servo, Ele não é seu empregado, Ele não é fiel a você, Ele é fiel a Ele, a sua palavra. Então, coloque-se na posição de criatura, servo redimido. Meus irmãos, nós não devemos jamais ser conduzidos por aquilo que nós possuímos, ou por aquilo que nós podemos ter, mas que nós venhamos ser conduzidos, moldados, orientados e muitas das vezes até reorientados pelas Escrituras Sagradas. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses, se não me falha a memória, eu não me canso de dizer as mesmas coisas, porque é para a vossa segurança. Então nós devemos entender que muitas das vezes nós
que temos uma compreensão bíblica, devemos ser reorientados novamente, porque parece que aquela orientação se perdeu no vazio de nossas mentes. Mas o Senhor, que é bom, sempre vai estar usando a sua palavra, servos, Ele sempre vai estar usando muitas das vezes circunstâncias para que o nosso olhar jamais saia da sua presença e dele como provedor. Eu queria concluir dizendo o seguinte: não há outro lugar que o cristão deva desejar, buscar e lutar para manter-se do que a presença de Deus. A justificação e seus frutos evidenciam em nós a grandeza do amor de Deus revelado na cruz do Calvário. E também na outorga do Espírito Santo e nas experiências que temos e teremos com o Deus de nossas vidas. Tudo isso manifesta a magnificência do Senhor em nós e da profundidade e extensão do seu amor. Meus queridos, tais frutos manifestam cada vez mais o amor de Deus em nosso favor, mas também a nossa condição miserável em que nos encontrávamos, quando nós não o conhecíamos. Porque quando nós passamos a analisar que nós devemos nos alegrar nas tribulações, isso nos traz à memória como nós agíamos anteriormente. Então tudo isso manifesta a glória de Deus e quem nós somos agora nele, mas também quem éramos. É verdade que éramos inimigos, que estávamos mortos espiritualmente e que se não fosse o Senhor em Cristo, estaríamos na mesma condição podre. Mas o autor da vida decidiu nos salvar apesar dos nossos deméritos. E não somente isto, manifestou um amor sem medida, nos dando do seu Espírito. Que maravilhosa verdade é essa, meus irmãos? Ele nos deu do seu Espírito. Deus habita com nós, nós que somos tão falhos, pecadores. O Senhor está ao nosso lado, como Cristo Jesus diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se a sua confiança está no mundo, em você mesmo, se você não tem essa relação com Deus, olhe para o seu coração, confesse os seus pecados e se arrependa genuinamente. Arrependimento que somente o Senhor pode lhe dar. Se dobre diante de Cristo e diga: Senhor, perdoa os meus pecados, transforma o meu coração e faz eu entender a magnitude daquilo que o Senhor oferece e fez na cruz do Calvário. Meus irmãos, o fato de nós sabermos que o amor de Deus está derramado em nossos corações, isso deve nos encorajar a continuarmos caminhando, apesar de termos inúmeras pessoas ao nosso redor nos puxando para trás. O amor de Deus derramado em nossos corações, o fato de nós sermos salvos da sua ira, isso deve nos estimular a perdoar os nossos inimigos, porque não merecíamos e Deus nos perdoou. E o que é, meus irmãos? Uma traição. O que é uma perseguição, comparado àquilo que éramos e o que Deus fez em nosso lugar? Somos pessoas sociáveis e afetivas. Eu sei e você sabe que nós iremos, meus irmãos, presenciar essas circunstâncias adversas e isso irá nos afetar, mas que isso não sufoque a fé gloriosa que Deus lhe deu, que isso não minimize o amor demonstrado na cruz do Calvário em seu favor. Então perdoe, releve e continue a sua caminhada na presença de Deus, se alegrando, não murmurando, mas se alegrando nas tribulações. Porque, meus irmãos, os frutos que nós temos mediante a justificação pela fé é algo real e eficaz. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.